Bom dia, buenas tardes e lacu noite a todas, todos e todes. Bem-vindos ao Em Santa Companhia, a série de episódios do Bendita, onde mergulhamos na mente e nas histórias dos integrantes da Santa Companhia. Eu me chamo Vitor Marques e sou o apresentador dessa série. Comigo está o nosso querido entrevistador, que em sua vida passada fez a fama nos famosos balls queers, Demétrio Abraão. Buonasera, Natasha. Buonasera, não fez? Foi na passarela. Que delícia. Devo ter feito, né? Com certeza. Amor. Bom, nesse episódio do Em Santa Companhia, convidamos o nosso artista audiovisualista, Ricardo Raposo. Boa noite, salve Brasil. E aí, meus Boa queridos? Noite, salve, bem-vindo. Boa dia, boa noite, né? Verdade, desculpa. Eu aqui bom esquecendo dia. A temporalidade desse ato. Perfeito. Bom dia, boa tarde, boa noite. É sobre isso também. Em que língua que foi hoje, amigo? Nosso boa noite? Foi em croata. Croata. Chique demais. Então, eu já falei, né? É realmente um programa que transcende barreiras geopolíticas, entendeu? Então a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, mas a gente não sabe em que período do dia a pessoa tá e nem onde ela tá, entendeu? Isso pode ser útil. Essa é a beleza. Ela tá na Croácia, ela já aprende no... E é bom porque ela pelo menos entendeu uma palavra. Ela entendeu uma palavra do programa, pelo menos. Não, já tá pescada, tá nos ouvindo. Bom dia pra você que é da Croácia. Ou boa tarde ou boa noite também. Ou boa madrugada, a gente nunca sabe. Quando deram o play, né, lá na Croácia, é verdade. Seja bem-vindo, Rabs, nosso querido Raposo, nosso artista audiovisual, responsável por todo o trabalho audiovisual, incluindo as animações do Bendita, da nossa Santa Cia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco nesta noite de gravação, mais uma. Olha, na verdade é questões contratuais isso, né? Eu sou obrigado por contrato a estar aqui, mas vamos ser profissionais. Mas eu acho que no contrato tá escrito que você não pode falar isso, cara. Então, mais um que vai ser demitido, só que foi demitido não é nem pela escolha final do episódio, né? Vai ser demitido agora já no começo. A gente nem precisa gravar. Quebra de confidencialidade, né? A gente segue a gravação e qualquer coisa isso entra como uma gravação histórica nunca lançada do Bendita. Perfeito. Caso a gente tenha perdido um membro da Santa Cia agora. Mas enfim. Raps, vamos ao que viemos. Estamos aqui para falar de você num momento descontraído, apresentar quem é nosso querido Ricardo Raposo, nosso artista audiovisual da Santa Cia. A gente sempre pede pra pessoa começar falando um pouquinho sobre si mesma, si mesmo no seu caso. E aí você pode falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua história, sobre quem você é. Então vamos ao momento Raposo por Ricardo. Nossa, é muita responsabilidade essa parte, né? Bem, eu prefiro começar pelo começo, né? Eu acho que assim... Então vamos. Como foi, né, que eu vim parar na área audiovisual... Eu gosto de brincar que... não é que eu gosto de brincar, na verdade, né? Quando eu tinha 8 anos, eu ganhei um videocassete, né? Na verdade, a minha família, assim, comprou um videocassete para casa dos antigos VHS, né? E aí... É importante ressaltar, desculpa, Raps, eu vou te cortar e te expor, mas é importante ressaltar que o Raps é um pouco mais velho do que a média da Santa Cia, né, Brasil? Nossa, exposed. Exposed. Eu não sei se era necessário isso, né? Porque eu tô falando de VHS,
idades, né? Então, a não ser que eu fosse filho de hipsters, Ai, mas as né? pessoas Os da meus sua pais. bacia têm 20 anos de idade. Quando elas nasceram, já não existia mais VHS. Não, eu tô ligado. Claro que existia. Não, claro, Como claro assim? que existe. Como assim, Demetrio? Existem famílias de hipsters até hoje por aí, criam seus filhos completamente É verdade. analógicos. De disquete. É, Várias pessoas que têm o VHS verde do Rei Leão. Exato. O cara anda com uma Bolex e um Nagra na mão em vez de um iPhone. E aí ele vai gravando, ele vai fazendo, sabe? É 8mm. Tem esse lance de filtro 8mm. É ser 8mm. Mas então, tava falando nisso. Olha aí, já começou, gente. Pesou na filosofia já. Não sei o que esperar desse episódio. Vamos que Então, vamos. vamos lá, então, eu ganhei um videocassete, isso aí era na década de 80, já que ele quer me expor dessa forma, isso devia ser por volta de 88, eu tinha uns 8 anos e eu ganhei um VHS, assim, e eu fiquei muito empolgado, assim, da minha família inteira, na verdade, eu fui o cara que mais me empolgou, assim, tipo assim, eu fiquei, cara, que é isso, era genial aquilo, né? E aí do lado de casa tinha um videoclube, uma locadora. E eu ia pra aquela locadora todo dia, assim, sabe? Tipo, eu era... Extintas videolocadoras, eram grandes lugares, né? E eu ficava lá o dia inteiro, assim, cara, o dia inteiro, assim. Sabe? Até que o dia o cara virou pra mim e falou assim, você quer me ajudar? Aí eu falei, trabalho infantil, né? Eu falei, claro. Aí ele falou, me deu um pano, assim, falou, então limpa aí as fitas. Aí eu ficava limpando as fitas, assim, ó, amando aquilo, cara, assim. Meu primeiro contato, meu primeiro freela, assim, né? Não ganhava nada, era só mesmo um trabalho voluntário, mas eu tava ali na indústria já. De alguma forma eu sinto que eu já tava ali, sabe? Aí, calma, Aí o meu videocassete gravava, né? Porque os primeiros videocassetes não gravavam. O meu já era da segunda geração, 4 cabeças, gravava. E aí eu gravava os filmes nas fitas cassetes, assim, né? Eu usava aquelas fitas bem longas e tal. E aí eu comecei a perceber que eu tinha problema com os filmes, porque eram muitos filmes, né? E muitas fitas. E aí eu percebi que aquilo era muito caótico. E aí eu falei assim, não, eu preciso de um padrão. Aí eu pegava as fitas, assim, rebobinava, botava no começo, zerava o contador do videocassete e ficava escrevendo, assim, no papel, tipo, 0000, filme tal. Aí eu ia até o final, aí 1h 40 minutos, filme tal. Aí eu anotava, botava tudo no papel, guardava na fita. E fazia isso fita por fita, sabe? Aí, anos depois, quando eu comecei a trabalhar numa produtora de vídeo, eu já tinha lá pra frente, né? Quase 10 anos depois, eu fui entrando, conhecendo a produtora, e tinha um departamento que era o CEDOC, né? O departamento de arquivos, e tinham pessoas inteiras, assim, tipo, um grupo de pessoas fazendo exatamente isso. Copiando as fitas e botando a descrição e anexando nos papeizinhos. E eu percebi, assim, que de alguma forma... sabe? Eu já tava naquela brisa, assim. E aí eu gosto de dizer que foi assim que eu sempre fiz isso, sabe? De alguma forma. Eu sempre... Eu faço o que eu sempre fiz, mais ou menos. Quer dizer, como de molequinho... Começou a trabalhar, então 2021 já essa história já seria meio complicada aí, né? E depois, sem perceber, começou a trabalhar sozinho coisas que os adultos faziam, né? Exato, de uma maneira de intuição, assim. Eu percebi que eu precisava, porque era como eu estava dizendo, era difícil lidar com tanto material. Então eu precisava de uma certa organização. Já não me satisfazia o simples gravar, porque aí foi uma das primeiras lições, né? O importante não é só gravar, né? O importante é revisitar, né? E aí eu precisava encontrar os caminhos por replay, né? E aí eu fazia umas certas organizações, assim. E isso está dentro na verdade, quando você vai trabalhar com vídeo, você precisa. Imagina se você trabalha numa produtora, que hoje em dia existe pouco isso, mas ainda existe, né? Produtoras com grandes arquivos de vídeo, assim, tipo, tudo de 20 anos, 30 anos sabe? É muita coisa, cara. Sabe? Antigamente existiam esses lugares. Você entrava assim... A Globo existe ainda, né? A Globo. Mas as produtoras hoje em dia esquecem. Elas preferem comprar pango demais ou comprar da Globo. Eles não investem mais nisso. Mas antigamente tinha. Você entrava assim, eram umas salas cheias de fitas, cheias, e pessoas escrevendo assim... Minuto tal, pôr do sol. Minuto tal, sorriso do menino. Minuto tal, não presta. Minuto tal, não sei o quê. Era uma loucura. Tá ligado?
E isso, na verdade, é realmente documentar, né? Porque isso que você falou, uma hora você grava, mas pra você revisitar, você precisa documentar aquilo, né? Então não é só uma gravação, é de fato um documento. Não, é porque eu trabalhava Precisa numa... saber onde ir buscar aquilo, Né? né? Isso é a inteligência, não é isso? Dos dias de hoje, a inteligência na era da informação é saber acessá-la, né? Porque tá tudo aí. Se você for pesquisar no YouTube, né, na internet, cara, não precisa nem mais de Deep Web, tá tudo na superfície já, né? Tudo subiu. Infelizmente, talvez isso mostre muitas coisas, sabe, do que a gente vive hoje em dia, né? É um mundo muito... Nossa, estamos ficando filosóficos. É um mundo muito, não sei, cara, descrente, né? Com tanta coisa, sabe? Eu sou um dos pais da Santa Companhia, né? Eu tenho um filho e tal. Hoje em dia ele tá já é um homem, né? Já tem 19. Um homem as não, né? Um crianças garoto. da Santa que não são mais crianças. É um garote, né? Que tá virando um homem. Tem 19 anos, né? Tá crescendo. E quando ele era molecote, assim, ele tinha uns 9, 8, 6, nem lembro, por aí, eu levei ele no circo, cara. Eu levei ele no circo e a gente tava lá na plateia e entrou o elefante. Ele olhou pra mim e falou assim: não é de verdade. Era a época ainda que os animais podiam estar em circo, sabe? Aqui no Brasil, graças a Deus, hoje não podem mais. Mas o elefante apareceu, assim. Aí depois apareceu um camelo. Cara, o camelo é um bicho extraordinário, não é? Assim, é um animal incrível, né? Ele olhou o camelo e falou: não é de verdade também. Eu falei: como não, cara? Tu acha que é mais fácil fazer o quê? Um autômato e botar aí pra te enganar ou um camelo mesmo? Um camelo escravo? É um camelo, porra! Aí ele... Mas isso é louco, assim, de filme, esse tipo de coisa, porque a gente vê filme e, tipo, enfim, eu sei o que é um camelo. Óbvio, se eu ver um camelo, eu sei o que é um camelo. Mas até ver um camelo, parece que não existe aquilo. Eu vejo em filme, sabe? Um elefante. Eu nunca vi um elefante. Quando eu ver um elefante, eu vou ficar, isso Eu já vi isso é real? elefante, tem no zoológico. É um horror, né? Imagina, um elefante, né? Que é um animal, assim... assim, também extraordinário. E tem que ser confinado no zoológico. Isso aí é uma coisa muito triste, mas é uma realidade. Eles estão aí, alguns em zoológicos, justamente resgatados desses zoos, onde eles eram zoados. Né? Mas Uau, assim, estamos realmente atingindo novos degraus dos trocadilhos. então, o que eu tô querendo dizer é, aquilo é a marca dessa geração, sabe? Ele vê a realidade na frente dele e nega, assim. É o que a gente vive hoje, cara. O cara tá vendo, sabe, essa pós-verdade. O cara vê o discurso, tem um discurso na frente dele e a realidade mostra outra coisa. E ele, então, ele não encaixa um com o outro. Lei e crer não se juntam nessa hora, sabe? É a mesma coisa, entende? Olha, É por isso que a gente da Santa Companhia acredita que o coronavírus não existe. Porque a gente não consegue ver ele. Nossa, queima. Não, isso não é verdade, tá? Queima, Isso não é queima. Alô, vou dar uma... pelo amor de Eu sei Deus, que a gente... Brasil. Eu sei que a gente saiu da pergunta desde o começo, né? Mas tudo bem, vou dar mais uma filosofada aqui. Que isso me veio dessa geração, Vamos né? Que a gente vamos indo. vê e não acredita que é verdade. Isso, na verdade, é o oposto do começo do audiovisual, né? Que é aquela clássica história que a gente vê na escola, do primeiro filme do trem vindo e todo mundo saiu correndo porque achou que era um trem de verdade. Isso. Olha só, as E coisas aí, quando inverteram. você faz cinema, você descobre que é mentira. Não. Que é mentira? Não, Meu Deus, não, fui é que enganado assim, a não, vida calma. inteira. Não é Ai, que meu Deus. seja mentira. Isso daí é uma história legal do audiovisual, né? Existiam alguns experimentos com como é que chama? O substrato lá, o acetato do filme. Já existiam alguns estudos disso, sabe? Que isso não era cinema, né? Eram estudos da dinâmica do movimento através da capturação em alta velocidade de fotos, né, com substrato em celulose, porque não dá para você fazer isso em placas de vidro, que eram as antigas fotografias do século XIX, né, da metade do século XIX, da invenção fotográfica. Então, com esse desenvolvimento tecnológico, existiam algumas pessoas. O Thomas Jefferson, né, inventor norte-americano, tem um experimento que é muito parecido com o cinema, assim. Só que a diferença é que ele era um binóculo, assim, que você botava uma moedinha
e ele passava um filmezinho, tinha até áudio, vinha um fonezinho, você ouvia. Olha só, era um Olha cinema só. com áudio, um cinema com música, né, com som. E só que os Lumière, eles propuseram uma outra coisa, que foi juntar um pessoal num café, né, que agora me esqueço o nome do café, infelizmente, lá em Paris. Botaram a galera no café e fizeram a exibição. Então aquilo caracteriza-se como o primeiro cinema porque é uma coisa social, é o dispositivo cinema, uma sala escura, todo mundo sentadinho, entende? Aí existe uma lenda de que quando o trem veio, eles realmente acharam que... E aí tem uma galera que diz que não é verdade, tem uma briga aí, entende? Tem uma... Não é nem verdade, capaz de dizer tem uma nenhum... briga. Quem saberá? Tem gente que Quem diz que as saberá, pessoas só né? se assustaram, né? Só gritaram, mas não saíram correndo. Olha, uma coisa é verdade, né? Indo nesse nosso papo aí sobre isso. Uma das pessoas que estavam na plateia era o Méliès, que era um mágico da época, que vai, né, virar depois o Méliès. E o Méliès, quando vê aquilo, que ele vê a segunda cena, que é o farfalhar das árvores no parque, ele fica muito emocionado. Ele fala que aquilo ele entende, assim, ele saca que ali tem alguma coisa. Porque, de novo, para os irmãos Lumière, aquilo era um experimento químico e físico, não tinha nada a ver com arte ainda. Tava uma galera que, né, foi a galera que veio brisando em cima e caminhando isso. Mas Olha felizmente só, tivemos olha só. Méliès Uau. para nos salvar. E esse papo foi Raposo por Ricardo. Não, na verdade eu ia puxar de volta, assim, ia puxar a corda do balão. pra gente seguir no Raposo por Ricardo. Não, então, isso tudo faz parte de uma mesma história, não deixa de ser, porque Sim. eu sempre fui muito ligado a essa questão audiovisual, e aí eu comecei a trabalhar numa produtora de vídeo, muito cedo, muito jovem, assim, não tão jovem, né, mas jovem, comecei a trabalhar, e trabalhei trabalhei anos, né, e aí depois resolvi estudar cinema, comecei a dirigir, eu me mudei, eu não sou daqui, né, eu sou de Belém do Pará, na verdade, Da terra de Jesus. não, calma, na verdade eu não sou nem de Belém, eu sou de Niterói, né, que é terra de papai. Olha só. Terra minha, Família de Niterói, olha só. Meu pai, minha avó, que era, né, terra de Paulo Gustavo, né, essa pessoa aí que se partiu de lá, um símbolo de Niterói, que foi mesmo, e eu sou daquela galera. A mãe dele lá, a dona Hermínia, é a cara da minha avó. Claro, ela é a cara da mãe de todo mundo, é verdade, né? Mas, mano, aquele sotaque, assim, me lembra muito a minha avó. E a minha mãe é de Belém, e eu fui pra lá muito cedo, com 6 anos de idade, e cresci em Belém. Então, eu costumo dizer que eu sou paraense, assim, de nascimento, porque foi em Belém quando eu lancei o primeiro pensamento inteligente sobre eu mesmo, sabe, assim... Estamos filosóficos de novo. Estamos filosóficos de novo. Então, eu me considero paraense. E aí eu trabalhei em Belém muitos anos, 10 anos editando praticamente, assim. E aí eu me mudei uma primeira vez em São Paulo para estudar. E aí depois eu voltei para Belém e retornei para São Paulo em 2008. E sou residente daqui, pertenço a esse grupo de pessoas que, né, migrantes de São Paulo. E aqui eu comecei a dirigir, comecei a estudar mais cinema, né? Porque eu sempre gostei muito de cinema, mas eu sempre gostei muito de cinema, mas eu estudei pouco cinema, pratiquei pouco cinema, porque eu sempre precisei ser... Eu sou um operário da área visual, né? Se eu pudesse dizer, eu me considero um operário do audiovisual. O Pedro tá contando, pedido aqui pra eu contar uma história que é a da minha vida para São Paulo, né? E foi uma aventura minha, uma proposta, assim. Eu tava vindo para São Paulo e eu achei que a primeira vez que eu tinha vindo para São Paulo, eu tinha meio que perdido um pouco o foco, sabe? E eu tinha feito muito oba-oba aqui e tal. Então eu achava que eu precisava muito de um aspecto de redenção, assim. A cidade grande te dominou quando você chegou. Exato. O de sempre, o tradicional, né? Então eu precisei, assim, né? Eu preciso de uma certa redenção. E aí eu precisava me adequar também à realidade de São Paulo.
E eu falei, nossa, eu não aguento pegar aqueles busões e tudo mais, né? Minha realidade de Belém é outra, né, mano? Sei lá. E aí eu falei, não, eu preciso algum veículo. Eu falei, vou andar de moto em São Paulo. Aí a galera falou, tu vai morrer, o trânsito de São Paulo. Tu não sabe andar de moto. Aí eu falei assim, aí eu tive uma ideia. Eu falei, mano, tá aí. Eu vou comprar uma moto e eu vou de moto pra São Paulo. E aí eu aprendo no meio do caminho. E vou chegar lá safo, fodão de moto. Pela felicidade da mãe, né? E pago Jesus Cristo, você veio de Belém pra São Paulo de moto? E pago todos os meus pecados. Vim, amigo. Eu passei 9 dias na estrada. Minha Nossa Senhora! Foi um rolê. Na verdade, se você vier direitinho, são 2.990 quilômetros. Eu errei um pouco e fiz 400 e tanto, assim, eu dei umas erradas. Rodei um pouco mais do que o necessário. Mas foi uma viagem de superação, assim, principalmente porque, de novo, né, eu nunca tinha andado de moto na vida, então era um desafio, assim, sei lá, foi na coragem, assim, sabe? Eu digo que hoje em dia, se eu fosse fazer, eu não fazia. Eu falava, nossa, acho que não. Assim. É incrível, você tinha que idade? 28 anos na época. Ah, tá. Já não era novinho. Não, eu tinha 28 Mas era novo, mas foi o desafio que a gente faz. Não, cara, por exemplo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, aí eu fui levar a moto, eu tive que trocar relação da moto no meio da viagem, tipo, parada longa, né? E corrente e tudo, sabe? Fazer manutenção, uma viagem muito longa, né? Com uma moto nada apropriada, uma XR200, assim, que é tipo uma bike com uma moto que te chega a uns 130, 120. Meu, mas que incrível essa história, caralho. Tô choquita, assim, positivamente. Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu fui levar uma moto no mecânico, né? Aí quando eu entrei, ele viu a placa, Belém do Pará, ele falou assim, rapaz, como é que essa moto chegou aqui? Aí eu falei, rodando, mano, trouxe ela. Aí ele olhou e falou assim, porra, deve ter chegado com a bunda sextavada, hein? Nossa, eu queria muito perguntar isso, meu. Se de carro a bunda já fica quadrada de moto... Mano, e tu precisa ver a moto que é a XR200. O Pedro parece que conhece aqui. É uma moto cross, assim. É uma moto pra você fazer cross, sabe? Pra tu entrar no meio do mato, assim, subir, descer, buraco. O que era bom, porque pra estrada de buracada brasileira, ela vinha que vinha, né? Nossa, ela não parece confortável. Não, mano, é terrível. Nossa, eu quero muito jogar no Google, assim, que essa conversa acabar. No banco original dela. Meu amigo, que isso, velho? Era tipo, tinha horas assim que eu achava que, por isso que eu tô falando que eu fiz em 9 dias. Teve horas que eu achava que minha bunda ia dupla rachar, ia abrir ia rachar em 4. Foda, foi foda. Eu vim em pezinho assim nela, ó, cara. Bicho, altas emoções na estrada. Nunca tinha andado de moto. Olha essa, eu tava andando. Essa aí, a branquinha. Aqui? A branquinha. Não essa com vermelha. Com azul. A branca com preto e detalhes vermelhos, assim, XR200. Essa aqui. Gente, choquita. Fica aí a dica pra quem está nos ouvindo. Procure no Google Moto XR200. Velho, eu fiz um blog, né, que chama Viagens XR200 e mostra tudinho. Mostra até aqui, ó, o link. Fica lá, foi um rolê, foi uma aventura, assim, e vale a pena. Eu não sei, eu gosto muito de viajar, eu acho que, né, é uma das coisas, sei lá, mais prazerosas que tem, né? Se mover. Para tudo, ela tinha um nome. Ela tinha um nome, Margaret, a maga. Claro, velho, eu vim em cima dela, precisa ter todo o respeito do mundo com ela, né? Assim. Sorte que eu achei o link, senão o nome dela não... Ela tinha que entrar o nome dela. Calma aí. Cara, que isso, essa moto eu devo a minha vida a ela, assim, ela me trouxe... Ah, o link que você enviou aqui é o do blog. É o do blog, com a aventura completa, todos os dias narrados e tal. Raposo, permissão pra deixar esse link na descrição do episódio? Olha, claro, na verdade, se pesquisar eu apareço com essa parada.
Brasil, é isso, tá lá então, tá na descrição do episódio, você pode ir lá conferir as histórias da Viagem XR200, um blog on the road de Ricardo Raposo. Nunca nem mexi nesse título pretencioso aí, deixa ele. Cruzando o Brasil em 2008. Amigo, você é louco. O próprio Easy Rider. Mano, até hoje, de vez em quando, pintam uns e-mails de pessoas que leem esse blog e falam, nossa, eu tava querendo viajar, e aí eu achei o teu blog, e me mandam... Sério, aí eu dou umas dicas, falo, faz isso, faz aquilo, evita tal coisa, sabe? É super legal, assim, eu dou uma força pra galera, porque também, tipo assim, foi engraçado isso, porque eu sempre andei muito de bicicleta, tá? Eu tinha experiência em 2 rodas, assim, eu andava só de bicicleta, assim, em Belém eu não tinha carro, eu só andava de bike. Então eu falei, mano, se eu botar um motor na moto vai ficar suave, né? Aí eu entrei num site que se chama Falcon Online e perguntei pra galera, falei, olha, eu tenho só experiência de bike, eu queria fazer Belém São Paulo de moto e queria saber o que vocês acham, então. Aí os 2 primeiros escreveram assim, tipo, esquece, você vai morrer. Aí o outro falou, bota a moto numa caixa, senão é você no caixão. Uma coisa assim, sabe? Aí eu fiquei, nossa, assim, eu falei, mano, aí eu gelei, falei, nossa, tô fazendo merda, tô viajando. Aí começaram a aparecer um monte de posts, assim, falando, caralho, mano, é isso aí, velho, muito louco, mano, faz mesmo, velho. Começou a pipocar um monte, assim, aí teve um cara que ele definiu a brisa. Ele falou assim, às vezes a gente fica esperando ter o tempo certo, a moto certa, o equipamento certo. Velho, não importa o equipamento, o que importa é a vontade de rodar. Aí eu falei, é isso, mano. A vontade de rodar é total. Então, pra dentro, vamos pra cima e vamos nessa. E aí peguei e vim embora, cara. E deu, velho. Mano, meus amigos tudo me zoando, dizendo que eu ia... Mano, todos os horrores, assim, falaram pra mim. E tentando me demover da ideia, tentando me tirar da ideia, assim. A recepcionista da produtora que eu trabalhava me chamou, assim, falou, Raposo, Ricardo, eu gosto muito de você, por favor, da dona Arlete, maravilhosa. Aí ela falou, por favor, não faz isso, a gente gosta muito de você. Aí eu, calma, sabe, assim, foi um trabalho de mente, assim. Aí eu falei, não, vai dar, cara, vai dar, eu vou conseguir. E deu, velho. É possível, mano. Qualquer um aqui pode fazer. Tô dizendo. O que importa é só a vontade de rodar. E é com isso que eu vou puxar o fim do primeiro bloco. Ok, Brasil, a gente já volta com o nosso segundo bloco com o Ricardo Raposo. Reflexão do dia. Todos já ouviram a expressão amor à primeira vista. Mas como que dizem os atores? Amor à primeira cena? E os músicos? Amor à primeira nota? E um cineasta? Seria amor ao primeiro take? E é com essa belíssima reflexão de Vitor Marques. Obrigada, Bi, mais uma vez pela sua reflexão. Eu achei que fosse filosófica, mas depois de todo esse papo, eu acho que vai ser a coisa menos filosófica desse episódio. Não. Talvez. Eu acho que a gente pode chegar nesse lugar aí, porque isso eu acho que definitivamente isso é importante, né? Quando a gente para pra pensar em qualquer história, não só o cinema, mas o cinema ele é definitivamente uma arte ligada ao tempo, né? Então, a gente sempre tem que entender por que aquele dia e aquele momento, né?
por que aquilo, né? E eu acho que esse marco, esse recorte tá ligado a esse amor ao primeiro take, embora quase nada funcione no primeiro take, sabidamente. Ai, só quem já viveu sabe, né? É milagre. Ou aconteceu alguma coisa muito ruim, né? Quando tu vê vários takes e fala, não, o primeiro é o melhor. Não, eu já trabalhei em filme que, tipo, assim, chegou no 9º take, a galera já tava, tipo assim, pelo amor de Deus, vai todo mundo matar o diretor. E aí eu fico ouvindo aquelas histórias de diretor grande, hollywoodiano, que faz 70 takes. Gente, quando chega no 15, eu já tô mandando o diretor enfiar o take onde ele achar mais prazeroso pra ele. Entendeu? Porque não dá mais. É muito chato ficar repetindo o take. É muito chato. O Kubrick, ele era famoso por isso, né? Tem uma cena dele no Trilha Inteligência, não é dele, assim, né? Tem uma história que contam dele no Inteligência Artificial, que ele tava... Não, no Inteligência do Spielberg, ele já tava morto, Não, amigo, mas ele começou o projeto, né? Quem termina é o Spielberg, né? Mas começa o Kubrick e ele morre no meio do projeto, do começo do projeto, né? Tipo, 30%, 40% do projeto, sei lá. Já tava em gravações. E aí ele grava uma cena lá... Eu não sabia que ele tinha chegado a gravar cenas do Tinha, Alien. o comecinho, cara. Ele grava o comecinho, assim, e aí ele... Se eu não me engano, tá? Eu posso estar errado também. Mas que definitivamente o projeto era dele, definitivamente. E aí o Spielberg finaliza, isso é fato. Tanto que fica um filme assim, o filme é do Spielberg, né? Bem, whatever. Tem uma cena desse filme, ou é do Olhos Bem Fechados também, que eu posso estar errando o filme, e que eu também não lembro quem é o ator, mas aí contam essa lenda, que ele tá no 80º take, e aí o ator, que era um cara premiado, assim, fudidão, vira e fala, já temos, sabe? Tipo, canta a bola do diretor, assim, né? Pro Kubrick. Aí conta a lenda que o Kubrick olha pra ele e fala assim, não, realmente já temos, mas a gente pode ter a perfeita? Tipo, roda 81. Olha, pro Kubrick eu vou ter que passar um paninho, porque esse cara pode fazer o que ele quiser que eu vou estar aceitando, a louca. Dizem que ele passava dos limites com isso, né? Realmente. Mas Sim. tem a busca, né? É que hoje os dias são outros, né? O digital é uma outra realidade. Imagina tu fazer isso com rolos de filme. Sim, não existe ficar fazendo isso com rolo. E é por isso que quando eu fazia cinema, eu gostava de filmar com película. Primeiro porque a minha área é fotografia, e fotografar com película é sempre mais legal do que com digital, né, meus amores? E segundo, que é isso, você força tudo a acontecer bem em 3 takes. Porque se chega no 4, já vira tabu, porque tá gastando rolo. Não, eu boto fé. Eu boto fé que na produção audiovisual a gente também precisa de uma certa... se forçar a uma certa objetividade que na película, na época do Substrato, era muito mais óbvio. Porque você tem uma lata, as latas vão acabar e você vai ficar sem, amigo. Então você precisava calcular metro, assim, por metro. Não, e é caro, o filme caríssimo, é muito né? caro. Claro, caríssimo. E tem uma diferença. Se você compra um filme hoje e você demora, tipo, 2 meses e grava, e aí depois você compra um que já tá 6 meses guardado, pode dar outra diferença, sabe? Então, é preciso ser, sabe, o produto seja o mesmo, ou que tu garanta que aquilo vai ser sempre o mesmo. É muito mais difícil de manipular, né? E aí a galera precisava ser objetiva. Só que eu acho que no digital a gente precisa dessa objetividade também. Por isso a gente precisa... E, na verdade, em alto nível isso é feito. Mas na galera, nós, né, geralmente, assim, um pouco mais amadores, né, mais tentando ser profissionais, a gente tende sabe, se esgoelar e se matar. E não é o ideal, cara. O ideal é... Eu espero que esteja um assistente de direção me ouvindo agora e fique orgulhoso. Mas o ideal é seguir a ordem do dia corretamente, como mandou... o DA. Gente, a única ODD, né, a única ordem do dia que eu vi ser respeitada em sete de filmagem foi uma que o assistente de direção já fez considerando, tipo, 40 minutos de atraso para cada plano.
E deu certo, foi ótimo. Mas Acabou aí- na hora. Foi aí, tipo, né, uau, que parabéns. precisão. Essa é uma precisão. Essa é uma ordem do dia o quê? Bem feita. Parece aquela decolagem da aeronave lá, do Chico Anísio, né? Do Saci Pererê. Voltará na quinta-feira. Ele fala sobre a previsão de chegada da nave. Ele fala: chegará entre quinta e domingo se não chover. Caindo no oceano. Provavelmente no Oceano Pacífico. Entre quinta e domingo se não chover. Bom, Rabs, eu vou puxar de novo aqui a corda do balão, porque a Vai. gente tá indo embora. Não, tudo bem. E vou pedir pra você contar um pouquinho de como foi a sua chegada na Santa. Como que se deu isso? Fala um pouquinho aí da sua história com a Santa Ceia, porque a gente já sabe de toda a sua vinda do norte ao sudeste de moto, etc. Agora, como se dá essa chegada na Santa Ceia? Fala pra gente. Então, aí eu vim, isso tudo é um caminhar, sabe? É um processo, né? Porque aí eu me mudei para São Paulo, fui adentrando o mercado aqui, e aí eu percebi que, putz, eu estava muito afastado dessa minha vocação, digamos assim, que era o cinema, né? E aí eu resolvi estudar cinema, e eu entrei na Academia Internacional de Cinema para fazer o curso de direção, Filmworks, isso em 2013. E aí eu fiz tudo lá e tal. Na época, hoje em dia já existe na Academia Internacional de Cinema, na AIC, existe uma disciplina de cinema ensaio. Mas na época nem existia, assim. Teve um aluno que apresentou um TCC de um filme ensaístico, não foi nem aceito, assim. A galera era meio, ainda aquele cinema bem quadradão, square, assim. E eu até me enquadrava meio que nisso. Eu achava que existia um lugar ali que eu devia ocupar desse cinema tradicional. Eu tava bem iludido ainda com essas coisas, sabe? Eu acho, minha opinião, né? E aí saio da escola, e aí comecei a fazer uns trampos e tal, e percebi que existia um déficit gigante no meu trato com o ator. Né? Quando eu ia chegar para dirigir um ator e para fazer alguma coisa, eu não sabia nada. Eu ficava assim, eu tinha, sabe, nada, velho, nada, assim. E aí eu fiquei muito impressionado com aquilo, com, tipo assim, com esse lapso que eu tinha, né? E eu tenho meu filho, como eu já falei, né? O Átila, maravilhoso. E aí ele morava comigo nessa época e ele estudava numa escola Waldorf, na Waldorf São Paulo aqui, e a Waldorf rotineiramente tem uma peça no 8º ano, né? A graduação do ensino fundamental deles é uma peça de teatro. E eu acompanhei o processo. Na verdade, eu acompanhei, assim, só levava lanche nos dias tal, recolhia a criançada no dia tal, trampo totalmente pai, assim, nada a ver com a produção. Só fui assistir. E quando eu tava lá assistindo aquela molecada maravilhosa em cena, eles estavam interpretando um texto ótimo, que é, eu acho, na minha opinião, que é o Homem de La Mancha. Eles fizeram uma apresentação, assim, e eu fiquei impressionado com aquilo que eu vi, sabe? Fazia tempo que eu não assistia um teatro e ver aquelas crianças, assim... Crianças que eu digo, eles devem ficar putos se ouvirem falando isso, né? Mas eles eram todos molecotes, tinham 13, 14 anos. 14 anos. Mas eles estavam injetados ali, assim. E muitas vezes eu percebia que nem eles entendiam o que estava acontecendo, sabe? Eles falavam e o texto só saía da boca deles, não estava entendendo nada, assim. Mas eu percebia que mesmo assim, algo muito incrível acontecia ali, sabe? E aí eu virei e falei, putz, cara, teatro, velho, é isso, né? Caiu uma ficha, assim. Eu falei, pô, preciso me aproximar dessa morada do ator, que é o próprio teatro. E aí eu fui buscar uma escola de teatro e fui pro Célia Helena, né? E aí entra nosso querido Demetrio, que foi meu veterano, tava no meu trote, né? Me recebeu maravilhosamente. É verdade, verdade. Por isso que eu tenho fotos dele aqui no meu arquivo, né? Então, assim, Demetrio é meu veterano de Célia Helena. E lá eu comecei a fazer um trabalho maior com o ator, e aí pude experimentar o caminho do ator, né? Acessar esse outro lugar, né? Entender o que é isso. Cara, e aí isso abriu minha cabeça, foi engraçado, né? Eu precisei ir pro teatro para poder entender o meu cinema, sabe? Porque aí eu pude sacar, eu falei, caralho, eu ainda tava muito preso no A e B, sabe? No A e B, quase entre um Zorra Total e, sei lá, a Grande Família, uma coisa Praça assim. é Nossa. E é uma Praça é Nossa, é presa nos gags e nos beats e naquele realismo maluco, aquela... E de repente deu um estalo, assim. Eu falei, não, mano, o caminho é muito outro, sabe? É o caminho pela ação. Fui questionar a palavra,
esse cinema ultra verborrágico, carregado no texto que a gente tem, e na historinha, nesse realismo. E aí eu fui começar a pegar mais o cinema ensaio e tal. Tava nessa brisa. Isso foi tema do meu TCC na escola. Eu fiz a cobertura meio que hoje que a gente está indo nesses caminhos, né, dentro da própria Santa Companhia, que é da crítica genética. Então, eu estava ali fazendo isso. Então, a minha apresentação, o meu TCC foi um filme-ensaio sobre a nossa montagem final, que é um filme que eu gosto muito, assim, né, foi uma coisa que eu vivi, mas eu tentei dar um olhar dentro da cena, captando aquele processo, aquele momento, assim. Foram 3 meses de captura, muita imagem, assim. E foi um trabalho super legal. E aí, nisso, dentro do Célia Helena, eu pesquisei, fiz parte de núcleos de pesquisa, me movimentei muito, né? Tava ali para aprender, sugar de todos os lados. Então, eu fazia parte de alguns núcleos de pesquisa e neles eu conheci a Ana Mereci, né, e a Amanda Rocco, a Madá Rocco. E aí a gente, que éramos contemporâneos, né, colegas de faculdade, elas eram de outro turno, da manhã ou da noite, a gente começou a fazer uns trampos, a gente foi se aproximando muito dentro de um núcleo de pesquisa que a gente tinha, que era o Corpo e Palavra. E disso a gente foi, quando acabou o Célia Helena e tudo, em 2019, a Madá, a Aninha, liga pra mim e fala, tem, uma companhia que eu participo, que eu faço parte, Santa Companhia, não sei o quê. E eu não assisti o Cora, me chamaram pra ver o Cora. Eu, no Corre das Vidas, não fui ver, mas eu já sabia do Cora. Né? Pois olha aí. Eu não assisti, eu não assisti o Cora, é verdade, mas eu tive o convite, sabia do que era. E falei, beleza. Aí eu fui, liguei, entrei em contato com o Rafa, falei com ele, e ele falou, não, vem aqui na minha casa, aquele jeito, Rafa, né? Vem aqui na minha casa. Oba, chego lá, bato na campainha, abro, entra Rafael. Isso era tipo fevereiro de 2020. Tchan, 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 tchan. Olha só. Tchan, 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 tchan. E aí eu chego lá e tal. Por pouco não se livrou desse encontro. Louco, mano, pois é, né? Por pouco mesmo. Mano, semanas antes, era março já, uma coisa assim, eu não lembro, sabe? Era nesse momento, assim. E aí eu fui até a casa de Rafael, abre a porta, tá Rafael, daquele jeito, Rafael, completamente possuído por Dionísio, né? Completamente. Senta e começa a falar, e aí ele começa a falar daquele jeito dele, sabe? E ele, mano, ele não parava, assim, ele tem, né? Vocês estão aqui, sabem que ele tem aquele texto padrão que ele fala, né? Então eu tenho o texto padrão A, o texto padrão B, que ele fala sobre, tipo, quem é quem, pra que ele... Não, olha, essa pessoa eu preciso convencer a não sei o quê, né? Ele conta a história da Santa Cia, ele tem todo um roteiro na cabeça. Pra quem conhece, né, Rafael Abrão, essa figura, sabe do que eu estou falando. E aí ele lá falando, eu olhei e falei, mano, esse cara é mais louco que eu. É mais louco que o Batman. É mais louco que todos nós juntos. E aí eu olhei e falei, pago. Eu, como um bom doido, né? Como um cara que atravessa o Brasil de moto, olhei e falei, tu é doido mesmo? Não, se tu é doido mesmo, eu pago. Então eu dobro, eu falo, vira o blind aí, né? Blind pago. Paguei o blind e fui. Aí chegamos, cara. E aí veio a pandemia. A gente começou a fazer... No fim, você nunca encontrou muitas pessoas da Santa, né? Exato. Que você acabou chegando junto com a pandemia, querendo ou não. Exato. Mas aí foi engraçado, porque aí a gente estava recolhido, e aí a gente pôde acabar se dedicando a algumas coisas e acabou rolando uma super integração, assim, com a galera. Então, embora tenha sido um ano que a gente tenha passado afastado, foi um ano de muitos laços criados, sabe? Isso foi muito, muito bacana e muito profícuo dentro da Santa, da companhia, né? Tanto dá para ver aí as coisas que a gente está produzindo agora, que estão começando a sair, né, da Aldir Blanc e tudo mais. Uma coisa que eu achei curiosa que eu acho que não é o que muita gente faz, pensando em diretores de audiovisual, é quando sente uma questão de bloqueio com o ator e o trabalho com o ator, entra no teatro, né? E isso eu acho um caminho muito interessante. Daí, como que exatamente isso muda no momento que você entra no teatro e consegue também viver o lado do ator que você dirige, ao ponto que você entra numa companhia, né? Então,
Como que isso muda o pensamento e o trabalho de um diretor? Olha, Eu quero dizer, como que isso modifica o seu próprio trabalho? Como que é esse seu próprio trabalho? Não, claro. Não, perfeito. Olha, primeira coisa que eu percebi, assim, quando eu ia trabalhar com a galera, sem zero conhecimento de teatro, né, ignorando a existência do teatro e de tudo, eu percebia que eu tinha, tipo assim, a gente chegava e falava assim, vamos ler o texto. A gente lia, acabava, falava, encena aí pra mim. Aí o cara encenava, eu ficava, tipo... Falava, não, tá bom, já sabe a fala, sabe? E aí eu comecei... Porque, pra mim, eu percebia que aquilo era ainda uma coisa muito presa a um roteiro, a uma forma, eu acho que o que faltava era mais uma visão, uma consistência de visão de mundo aliada a uma ferramenta. O que eu quero dizer com isso? Porque se for só para replicar, tipo assim, tu pega um roteiro e fala assim, o que tá escrito aqui? Bom, esse cara fala isso, esse cara fala isso, esse cara fala isso, aquele cara fala isso, né? Se você for ficar só preso ao roteiro, não existe, sabe? É como você dar um computador para tocar uma música, sabe? Aí entra o trabalho do ator, né? O ator é tudo, na verdade. Eu fui descobrir que o ator é tudo, né? Se tu vai botar o ator em cena, ele é tudo que tem ali, porque ele corresponde à atuação ou à falta de ação. Então, o que eu comecei a entender era como aquele texto reage no outro, não no próprio ator. Aí você começa a perceber essa sutileza. Aí tu percebe que um bom ator é aquele que consegue dominar, se é que existe essa classificação, né? O que eu digo um bom ator é um ator sagaz, né? Um ator que dá jogo é justamente o cara que consegue exercer um certo controle sobre aquelas emoções que ele está em cima do outro, buscando no outro, né? Então, assim, foi perceber como ativar ou viabilizar que esse jogo se estabelecesse em cena. Isso pra mim foi, sabe, mudou. E aí eu comecei a perceber outra coisa. Aí eu comecei a perceber que desse jogo a gente pode ter muito mais do que só o texto, sabe? O texto acaba virando uma coisa assim que corresponde muito ao nosso dramaturgia, né? Que é o subtexto. Né? As coisas não estão mais no texto. O texto pouco importa. Não, pelo amor de Deus, né? Não é que o texto pouco importe, né? Mas quem é Shakespeare, Sófocles, Zaf? Não, mas tô falando de uma galera mais pra cá. Se você pega assim, né, ai, meu Deus do céu. O Chekhov, se você pega o Chekhov, né, ele já vai ter um subtexto pesado, né? Uma coisa que tá no fundo. Não tá na superfície. Se tu vai o Chekhov talvez seja o melhor exemplo para isso, né? Tanto que ele precisou de uma revolução na própria interpretação, né? Porque a galera ia só no texto, só no que tava em cima, e aí não funcionava. Porque tava tudo por trás. E se você não é acessado, o ator em cena não é acessado por esse subtexto que está atrás, se ele não está sendo movido por isso, aquilo se torna completamente vazio. E eu não tinha essa capacidade até de perceber que isso estava acontecendo na minha frente. Eu só olhava, acontecia o que sempre acontece com a pessoa que não tem esse tipo de conhecimento ou não tem a capacidade de perceber sozinho, porque tem pessoas que percebem sozinho, eu tenho certeza disso, mas a maioria das pessoas não percebe. Só o que ela percebe é o seguinte, ela olha e fala... alguma coisa não tá dando certo aí, caralho, isso tá uma merda. Tu fala, não sei o que é, mas tá uma merda. Tu fica com aquela pulga atrás da orelha, e aí tu vai. E aí depois quando tu vai ver, tu tenta na edição resolver, né? E a edição pode salvar ou destruir o autor, né? Aí eu fui descobrir outra... Quantas histórias clássicas. Não, aí eu fui descobrir um outro detalhe muito importante, engraçado, dentro do teatro, que foi uma aproximação com o Eisenstein no trabalho de justaposição de montagem, né? O que é a própria montagem para o cinema e para o teatro, assim. O que é a sucessão das cenas, o que aquilo, sabe? Então, assim, eu parti para uns filmes ensaísticos, assim, audiovisual totalmente desconexo e... sabe? Edição pura. Porque isso funciona, é possível. Aí a gente vai discutir aquilo, né? O ator.
quando ele é necessário. Eu acho que ele é o mais importante. Eu acho, o ator, sem sombra de dúvidas. Mas quando ele tá em cena, porque ele pode não estar em cena, né? E aí quando ele não tá em cena, a gente tem outros elementos. Mas quando a gente tem um ator ou uma atriz, né? Ou ator que eu digo como o condutor da ação, né? Ou condutora da ação, né? Sem querer colocar um gênero nisso, mas se ele não tá em cena, sabe? Se ele tá em cena, tudo é dele, né? Ele domina, né? Isso acontece, né? Ele domina. E, Raps, fala também um pouco pra gente sobre o seu trabalho, sobre o que você faz hoje para além da Santa. Então, eu, como eu estava falando, né, eu sou um operário do audiovisual, eu batalho aqui, eu ganho muito da minha vida, boa parte da minha vida foi feita na publicidade, né, trabalhando com audiovisual para isso, né, eu tenho anos de experiência com isso e é isso que eu basicamente faço, assim. E aí dentro da Santa Companhia a gente produz um material audiovisual da casa. Fora isso, eu também tenho que acaba se misturando tudo, né? Dos últimos tempos para cá com a Santa, assim, né? Eu lancei também agora um curta com o Rafael, a gente dirigindo, né? Uma co-direção minha e dele, que é o De Tirama para Subir, na verdade, com a Gabi Hess também, né? Como idealizadora, que é a outra que está por aqui de vez em quando, né? Por esses lugares, maravilhosa. E ela teve uma daquelas ideias, assim, de novo, o Rafael, daquele jeito dele, me liga e fala, eu tenho uma amiga que... Eu nem conhecia a Gabi, ele falou, tem uma amiga que quer fazer um filme, me mandou as imagens no Zap dela, possuída por Dionísio também, bacante, enfiada no meio do mato, com umas roupas, assim, dançando no meio do mato. Eu virei e falei, mano, isso é muita loucura. Eu falei, isso já é um filme, Rafael, vamos fazer um filme. Porque ele disse que ia ia gravá-la, né? Aí eu falei, vamos fazer um filme. Aí a gente acabou fazendo um filme que tá para lançar agora, ou deve estar lançado já, né, nesse momento. Anacrônico aí que a gente vive. Acredito que até esse episódio sair, pode ser que o curta já esteja lançado. A gente nunca sabe, né? Não, espero que assim como a pandemia, né? Que a gente sempre fala, quem sabe até o episódio sair, a pandemia já deu uma liberada e nunca liberou. Não, então. Tecnicamente mas tecnicamente o filme já tá lançado, ele só não estreou, né? Ainda não estreou em nenhum festival, a gente tá esperamos que tenhamos uma estreia em breve, né? Mas e aí é isso. E aí eu fico nessa jogo em várias áreas, assim, disso que eu faço, né? Eu sou fotógrafo também, tenho uma proximidade com a fotografia. E é isso. É sobre isso, então. E assim nós vamos para o início do fim deste maravilhoso encontro. Vamos para o nosso jogo, bate-bola, jogo rápido, jogo exclusivo aqui do Em Santa Companhia, que eu e Vitor sempre preparamos com muito carinho, a louca. O nosso joguinho que a gente inventou. Bom, Raposo já ouviu outros episódios desse programa, já sabe como o jogo funciona, não precisa explicar. A gente propõe questões e a pessoa responde rápido. É uma coisa meio assim, não é pra pensar muito. Pinga fogo, vamos lá. E como a gente sempre gosta de começar assim devagar, gostosinho, pra dar uma aquecida, vamos de campo ou praia? Praia. A moto atual mais turbinada ou uma XR200? A moto... Cara, boa. A XR, velho. A XRzinha. Uma XR bonada, então. Não, cara, porque a XR, eu vou te dizer, ela é fácil de manter. Tu pensar na super turbinada aí, a primeira revisão que tu fizer, tu vai te arrepender de ter comprado essa moto. E vamos de Margarete. E Margarete é 200 conto, ela sai sozinha. Raposo, Cidadão Kane ou Um Corpo que Cai? Cidadão Kane, sem sombra de dúvidas. Assim, embora eu respeite muito o mestre Hitchcock, Cidadão Kane a gente pode fazer um episódio só pra falar sobre isso, tá bom? Segue o jogo.
Essa é difícil, hein? Alguma adaptação de livro pro cinema que você gosta muito? Que Ai, fizeram uma boa adaptação? cara, sem sombra de dúvidas, o Iluminado, o filme é bem superior ao livro. Se é que é possível fazer essa comparação, né? Porque são Vou linguagens estar completamente... discordando. Não, eu adoro o livro é legal. Só que o final do livro é comédia, né, cara? Termina todo mundo num parque aquático no oeste da Califórnia lá, sabe? E no filme, o cara que vai salvar lá já toma uma machadada no peito no começo, já é terror total, assim. Ele soluciona de outra forma e eu acho que é muito eficiente, ele amarra muito bem, eu adoro. Não, isso que eu tô dizendo, não dá pra dizer o que é melhor ou não, mas essa, sem sombra de dúvidas, o filme brilha mais e faz bem mais sucesso. Então, eu discordo, porque eu sou absolutamente apaixonado, tanto pelo livro quanto pelo filme. Porém, eu acho que são coisas muito diferentes, né? Porque eu acho que uma das questões é justamente que o Kubrick, ele abre mão de várias coisas do livro pra fazer a pira dele, né? Sem sombra... Não, E é maluco, porque ao mesmo tempo que é muito fiel até certo ponto, ele não é fiel, né, ao livro. Isso Tipo, gerou... o próprio personagem principal é completamente diferente. Não, né? isso gerou uma briga tão grande entre o Stephen King, Stephen King. E eles morreram brigado. O Kubrick morreu brigada, não se fala mais, a gente não se fala O mais. Stephen King fez uma E o minissérie dele. Stephen King ele fez uma minissérie, mas antes da minissérie ele fez uma obra para a TV, que era O Iluminado para a televisão, lançado só na televisão e tal. Aí depois ele ainda fez uma série. Que ele, tipo assim, ele tentou de todas as formas, mas ele não conseguiu. Ele nunca conseguiu superar, entendeu? Porque, mano, você quer refazer um filme do Kubrick, um filme que já foi feito pelo Kubrick, né? É tipo assim, desculpa, mas assim, eu falo, tipo, eu não sou um grande conhecedor de todos os grandes diretores, assim, tem alguns que eu vi pouquíssima coisa, mas assim, eu falo com toda a paz do meu coração que pra mim, Kubrick é tipo, é o nome do cinema, tipo Não, assim, sem sombra de dúvidas. eu não conheço um nome do cinema que tenha feito o que esse cara fez em todos os aspectos. Todos. É que o Kubrick... Eu acho surreal, eu sou completamente fascinado pelo trabalho do Não, eu também. Eu E amo, é isso. Eu amo o trabalho do Kubrick. Só que o Kubrick, ele é aquela versão do cinema do Jorge Ben. Essa é pra tocar no rádio, sabe? Essa é pra tocar no rádio. É isso. Porque se tu pegar, por exemplo, Tarkovsky, né, aí eu acho que bem... Mas não existe isso. Isso é muito anos 90. Ai, quem é melhor? Donatello ou Michelangelo? É muito pessoal. Qual sua tartaruga ninja favorita? Pô, não existe, mano. Ela sabe. Claro que existe. Se eu conhecesse bem das tartarugas ninja, eu teria a minha. E o nome desse jogo era Bate-Bola Jogo Rápido. É polêmica, Raposo, né? Fala, vai. cheeseburger ou pizza? Cara, um cheeseburger vegano, acho que sim. Voar ou respirar embaixo da água? Respirar embaixo d'água. Porque é legal respirar debaixo d'água, gente. Pelo amor de Deus, imagina os mistérios do oceano. Eu imagino que é o seguinte, se você me lembra aquele episódio do Bob Esponja, né? Se Deus quisesse que nós voássemos, teriam botado jatos nas nossas costas, né? Tipo, eu acho que... Cerveja ou vinho? Cerveja. Definitivamente demitido. Não, cerveja. A cerveja é ligada à humanidade, né, cara? O vinho, ele é maravilhoso, tá? Eu adoro. Mas assim, o vinho, ele acontece sozinho, sabe? A uva cai no chão e já tá fazendo vinho. Ele é muito simples. A cerveja, ela precisou de uma revolução da humanidade pra ser feita. Cerveja e pão, né? Exatamente!
cerveja e pão, é o casal. Exatamente. Casal da humanidade. Eu tô só imaginando qualquer trabalhador de vinícola, assim, tipo... Puta, Assim, cara. tipo, que acabou de Indignado. cancelar a Fantasia para todos sempre. Nunca vai mais. patrocinar Morreu vinho, aqui gente. agora, não tá mais Não, nem gente, ouvindo. essa é a minha opinião. Pra saber que tem Isso gente é nesse minha- Não, podcast é isso que eu tô dizendo. defendendo essas pessoas. Eu não detonei o vinho. Eu falei que o vinho é muito bom, tá? Ele é maravilhoso, é um néctar dos deuses. Eu não tô dizendo isso. Ele é nobilíssimo. Mas a cerveja, ela é acompanhada do... Cara, vou te dar uma ideia. Olha só. Primeiro, eles inventaram o pump, aquele pump da cerveja que enche o pint. E depois eles inventaram o pump da bangueira do bombeiro. Entendeu? Prioridades. Prioridades. Entendeu? Exato. Os caras precisavam estar bebendo ali, olhar e falar: porra, se tu botasse uma mangueira com água nisso aí, velho, ia dar um jogo, hein? Tá ligado? Então, bicho, é uma coisa tá ligada à outra. A nossa evolução é totalmente ligada à história do homem ébrio, do ser humano ébrio. Bom, e assim encerramos o nosso bate-bola jogo rápido. que foi a coisa menos rápida Infelizmente, desculpa, gente. que já tivemos aqui, porém não menos maravilhoso, porque às vezes é sobre isso sim. Raposo, pra encerrar aí, acho que você já sabe também, já ouviu os episódios, a gente pede pra pessoa trazer uma memória, uma lembrança, um conto, um causo da Santa Cia, pra fechar com chave de ouro o nosso Em Santa Companhia. O caso da Santa Cia. Ai, meu Deus, eu só tenho babado forte. É sobre isso também. Tipo aquele dia. Tô zoando. Aquele dia foi Em nome de Jesus, babado. Pedro, corta isso. Corta isso, Pedro, não é zoeira. Aquele dia foi babado. Olha, uma história sobre Santa Companhia. Eu não sei, eu vivi. Eu vivi um tempo muito recluso, né, com a Santa Companhia, sabe? Então é difícil eu ter histórias assim para contar, embora a gente tenha feito umas gravações e com certeza tem umas coisas dignas de nota, mas eu acho que para mim, assim, o que mais fica na Santa foi... Como é que eu posso dizer assim? Acho que foi o nosso brilho capitalista, sabe? Que a gente tava... Depois tu vê se tu corta esse nosso brilho capitalista, mas a gente tava no meio de uma crise, tipo, a galera meio que, sabe, se estranhando, umas coisas bem, umas cenas assim muito fortes e tal, sabe, de pessoas muito decepcionadas, choros em reunião, uma coisa tava pesada. E no meio disso veio a Aldir Blanc, sabe, veio a Lei Aldir e de repente a gente conseguiu, sabe, perceber que era possível produzir e tá no meio disso e viver esse momento, sabe, a gente como artista receber por aquilo e ver umas pessoas assim que nunca, como de novo, né, eu sou mais velho do rolê, né, eu sou o mais velho do rolê, então tem uma galera bem jovem, assim, maravilhosa, que eu adoro estar do lado, e uma galera que, poxa, nunca nem tinha tido um cachê, sabe, por nada, e ver essa pessoa conseguindo com a arte merecida dela, né, ninguém ali foi pago porque era, sabe, chegado de alguém. Todo mundo ali chegando com seu compromisso, com a sua arte, sendo remunerado por aquilo. E poder ver, tá ali, ver uma galera realizando isso, assim. Cara, isso pra mim foi um momento maravilhoso. E eu espero que a Santa Companhia consiga mais e mais. E não só isso, sabe? Não só ela realizar, mas ela mostrar para outras pessoas que é possível realizar muitas coisas e ir atrás, sabe? Impulsionar mesmo esse mundo que a gente vive, que eu acho que a gente precisa de mais coisas sendo faladas, mais coisas sendo produzidas pela gente mesmo, pelo mercado, pela nossa história. Gostei. E é isso, Brasil. Assim encerramos o Em Santa Companhia com Ricardo Raposo. Um Santa Companhia
pouco mais longo, um pouco mais avoado, mas é sobre isso também, faz parte, foi maravilhoso. Rabs, eu te agradeço muito, muito, muito por ter vindo aqui falar com a gente, contar suas histórias maravilhosas. Damos muita risada, fomos muito longe e depois voltamos. Não, maravilha, prazer estar aqui, né, com todos vocês queridíssimos, e vamos lá, vamos para outras aí, tamo junto. É isso. Bom, muito obrigado, Raps. Muito obrigado, Vi. Até o próximo episódio. Muito obrigado a você que está nos ouvindo, que chegou até aqui. E a gente se vê no próximo episódio do Em Santa Companhia. É isso. Obrigado, Raposo. Obrigado, Demi, por sempre. Obrigado, Pedro, por sempre nos acompanhar e editar tudo e fazer isso acontecer. Um beijo a todo mundo que ouve a gente. Lembrando que tem episódio novo do Bendita toda semana, então podem ficar ligados. Um beijo. O Bendita é um podcast de pesquisa da Santa Companhia, coletivo artístico formado por mais de 20 artistas e profissionais da cultura. Sabemos que há muito ainda o que pesquisar e melhorar, mas se você já gosta do nosso conteúdo e quiser nos ajudar nessa jornada, pode doar pelo nosso Pix com o e-mail financeiro.asantacia@gmail.com. Vamos colocar a chave na descrição deste episódio. Qualquer valor é bem-vindo. Merda! Com as vozes de Demetrio Abraão e Vitor Marques. O entrevistado é o maravilhoso em sua XRL Vran Vran Vran, Ricardo Raposo. A direção de radiodifusão é minha, de Pedro Coentro. A direção geral é de Rafael Abrão. A direção musical é de Juliana Gotts. E a direção de arte é de Laís D'Amato. A edição Mix e Master é feita por mim, por Pedro Coentro. A composição e execução da trilha sonora é de Rodrigo Zanettini e Álvaro Cotarelli. O design é de Matheus Teixeira e o motion design é de Ricardo Raposo.